Eu vou passar para o bloco 3 aqui, a terceira pergunta que eu tenho para vocês, que é sobre rotina e estratégia de estudo. Né? Eu queria saber de vocês, como que vocês hoje se organizam para estudar? Como que vocês encaixam o estudo na rotina? Quais recursos que a Go Slay tem que vocês usam mais ou que vocês gostam mais? E se vocês têm alguma dica de ouro para ajudar as pessoas a conseguirem estudar, mesmo quando elas têm a rotina muito corrida, quando parece muito difícil ter o tempo para estudar? Ô, Du, aqui em casa a gente tenta seguir o que a gente, nós somos donos da empresa mesmo, então nós fazemos tudo, né? É bem corrido, mas a gente tenta seguir o que é a Go Slay, que é 2 vezes na semana, né? Que é segunda e quarta. Quando dá, a gente entra assim, porque eu acho muito importante a sua plataforma, porque é aquela questão da repetição, porque a gente está falando ali online, está conversando com os amigos e vem, né, a questão da repetição. Então a gente tenta se organizar assim, como a gente toma conta de tudo aqui, às vezes não dá, né, não dá tempo. Mas a questão sobre dica, como tanto vocês, a minha filha fala bastante, o William conversa muito, a gente tenta conversar. Primeiro, a gente está em casal, isso é bom, porque a gente fala, ó, vamos tentar tirar um tempo para a gente falar um com o outro, porque que nem eu falar com a Brida ou falar com a Blanche, né, quando eu estiver no curso. Então, o William puxa um pouquinho mais, né, porque ele também tinha mais esse interesse maior, né, também pelo inglês, e também escutar ver filme, escutar músicas, né? Então isso também vai ajudando a você a ter mais palavras, né? Aprender mais palavras para você estar ali, né? Sendo melhor naquele curso que você está fazendo. Então a nossa forma é isso, de momento às vezes em casa a gente tem na porta ali um papelzinho, a gente começou a colocar papelzinho com as palavras que a gente vai aprendendo, né, de traduzir no português, inglês, e assim, é aos pouquinhos, mas é sempre tentando repetir, né, para a gente aprender cada vez mais, né? Eu ainda cometo a falha, mas eu não estou preocupado de trocar as ordens das palavras, né? Quando a minha filha está aqui, eu saio falando qualquer coisa e elas corrigem, sei lá, as ordens, né? Mas eu pergunto para elas assim: você entendeu a mensagem que eu quis passar? Falou, ó, tá bom. Então, no primeiro momento, eu adotei isso. Tentar passar o que eu preciso passar. No segundo momento, vamos organizar a ordem das palavras, né? Que nem na viagem lá, a gente se comunicava meio com mímica, com frase, mas você percebia que na outra pessoa ela entendia o que você queria dizer, né? Por exemplo, no hotel ou na passagem. Eu tenho um relato até que eu falei para a Samira e falei para as filhas que a primeira vez que você entende alguém falar inglês em outro país, você entende, é um negócio absurdo. Eu vou falar que nós alugamos um carro lá, né? Aí eu parei o carro, estacionei, e um cara do lado perguntou em inglês para mim, eu respondi em inglês, e depois eu fiquei, caramba, e eu entendi que ele perguntou assim, What is the car? Aí eu respondi assim, na hora, falei, I don't know, because I rent this car. E saí andando. Depois de uns 5 minutos, falei, Samira, eu falei com o cara lá, eu nem sei. Mas depois eu entendi o que ele perguntou e ele deve ter entendido o que eu falei e nós se comunicamos, entendeu? A primeira vez que acontece isso com você, que você de bate pronto e fala inglês, é absurdo. Eu fiquei rindo, eu fiquei meio sem saber o que estava acontecendo. É um negócio louco. Simplesmente humble brag, porque ficou o dia inteiro falando o que ele falou, entendeu, e o homem respondeu. Foi muito bom, Dudu. É isso aí. E o William é muito desinibido, né? Ele não tem vergonha. Então, tipo, ele tenta falar e, como ele disse, às vezes troca a ordem ali, mas consigo falar. Você tá entendendo o que eu tô falando? E geralmente sim, tá entendendo o que ele tá falando, sim. Então, isso, ele ser desinibido assim, é uma coisa que eu acho que contribui com o desenvolvimento dele, porque ele simplesmente não tem vergonha. Então, se eu tô falando errado aqui alguma palavra ou não, tô seguindo. E você tá entendendo o que eu tô dizendo. Isso aí é muito importante, a pessoa quebrar essa barreira aí de, não posso errar.
o outro vai me julgar, e aqui a gente não tem isso, né? Então é muito legal. Quanto a mim, a minha rotina de estudos, eu geralmente eu estudo mais nos dias que a gente tem aula mesmo presencial ou online, né? Então, tipo, às vezes na segunda e na quarta eu tento tirar um momento na parte da tarde e às vezes dar uma passada no conteúdo ou revisar o que a gente já viu na semana anterior e vai falar sobre de novo. E aos finais de semana também, quando eu estou com o tempo disponível, eu tento sempre estudar, nem que seja um pouco, através da plataforma, né? Que a gente, no início, eu ficava preocupado. Nossa, será que se eu perder a aula, eu vou perder o conteúdo e não vou ver de novo e tal? Aí a gente conheceu a plataforma e eu vi que tem tudo lá. E eu não preciso estudar só na aula, que eu posso, nos momentos que eu tiver disponível, abrir a plataforma, estudar por lá. Às vezes lá, assim, a gente até tem mais tempo mesmo para ficar mergulhado ali, né? Revisando o que já passou e o que tem até para frente mesmo também. E uma ferramenta aí que o Du coloca para gente que é legal demais, às vezes para você aprender o significado das palavras, as expressões e desenvolvendo seu vocabulário, a questão do Quizlet, né? Que é um aplicativo que tem algumas listas de estudo relacionado ao que a gente estuda nas aulas, e ele coloca essas listas lá e aí serve para a gente estudar nas horas que a gente tiver, é, sei lá, tiver disponível fora do horário da aula, né? Nos finais de semana ou quando tiver mais tranquilo. E que quando você vem para a aula e vê ali as frases, os textos que a gente fala, e com essas coisas que estavam nas listinhas do Quizlet, que você já aprendeu, já viu pelo menos uma vez aquele vocabulário, você vai se situando cada vez mais com aquilo ali e parece que a coisa vai se tornando mais natural e vai ficando mais fácil de você pegar. Uma dica de ouro, não sei se eu tenho uma dica de ouro, mas é muito importante, pelo menos para mim, por exemplo, eu gosto muito de esporte, coisa relacionada à corrida, futebol e tal. Então, para quem consegue, às vezes, seguir perfis, né, de notícia relacionados aos assuntos que gosta e que falam em inglês, e você ali ter aquela rotina mesmo, é como o Du cita com a gente, você tem que imergir nisso, né? Você só vai aprender se você realmente imergir no inglês. Então, como a Samira, a Blanche gosta muito de música, não, vamos escutar mais músicas em inglês. Hoje, para mim, é um prazer eu escutar uma música trabalhando e eu, às vezes, ouvir uma palavra ou não. Nossa, música antiga, que eu nunca nem sabia o que falava na música. Às vezes eu vou lá e leio a letra da música, consigo traduzir um trecho, assim, um refrão da música. Eu já fico, como diz o William, olha do que eu sou capaz agora, né? E antes, de longe, eu não sabia nem o que estava falando na letra dessa música. Então é muito valioso, gratificante para a gente. E se conseguir, né, colocar, realmente imergir no inglês, que seja no celular, colocar um idioma, ou seguir perfis, notícias, músicas, filme com legenda, ou até sem mesmo, para quem já está um pouco mais desenvolvido, é o caminho para você cada vez mais se desenvolver. É fazer o que gosta, né? É pegar coisas que você gosta do dia a dia e assimilar com o inglês. Eu gosto muito de ouvir música, de assistir séries. Eu tô até revendo algumas séries que eu já vi. Eu não coloco, por exemplo, o idioma nativo e a legenda em inglês. Eu coloco em português e deixo eles falando no inglês para eu entender o que que cada palavra significa, para eu entender como que se pronuncia aquela palavra. Às vezes, a série é de um país determinado, eles usam uma expressão diferente. Música também. Na música, às vezes, no Spotify, às vezes a gente consegue colocar o inglês e o português embaixo, e você pode ir acompanhando a música, lendo no português, acompanhando, assim, o que estiver ouvindo no inglês, e também tentar cantar junto, assim. Claro que não é aquelas músicas muito rápidas, que é bem difícil, que eu já tentei, inclusive. Mas tem algumas músicas mais calmas, inclusive que a minha música favorita, que eu até fiz naquela lição de música, que a primeira música que eu entendi, que eu consigo cantar ela inteira, é aquela Feel So Close, que é a minha preferida, aquela música. Eu organizo os meus estudos assim também, sim, através de música, de assistir séries e tudo mais, acesso à plataforma. Eu gosto muito do Quizlet, na parte que você faz os joguinhos, que você liga uma frase na outra, é, tem a que você vai clicando opções lá, tem a palavra e quatro opções, você tem que saber qual que é.
Tem a plataforma também, assim, eu entro na segunda e na quarta também, né, no dia das aulas, e durante o dia, no meu trabalho, quando tem algum intervalo, assim, eu acesso a plataforma, tento ir ouvindo e vou trabalhando, ouvindo, conversando, assim, eu vou assimilando as coisinhas. Mas eu acho que, assim, a dica, assim, para você, né, gostar mais do inglês, deixar ele divertido, assim, é assimilar, associar coisas que você gosta com o inglês. Eu acho que todo mundo falou exatamente. Você vê que a gente uniformiza, né, o jeito de aprender o inglês, porque um tem ajudado tanto ao outro. Essas dicas mesmo a gente faz nas aulas. Esse Quizlet mesmo é um joguinho que às vezes é feito em grupo. Então ele é muito divertido, porque um sai na frente do outro, o outro se erra, volta para trás. Então é um momento quase que bem de diversão na aula, né? Mas ele pode ser feito durante o seu dia a dia, qualquer hora do dia você pode treinar. A minha rotina é, assim, mais criteriosa é um final de semana, porque eu gosto de estudar escrevendo, então eu tenho um caderno, cadernão assim, ó, vou mostrar aqui para vocês, e aí eu escrevo lição, tal, e porque, é como eu estudo, normalmente é escrevendo, né? Fazia muito fichamento de livro, então não abandonei esse hábito. É, geralmente nos fins de semana. E nos dias da aula, porque o Du já passa uma prévia da lição que a gente, ou a revisão daquela lição, ou uma nova lição que está vindo e já está disponível na plataforma. Então, eu tento ver um pouco antes, durante o dia, pelo celular, no meu trabalho, mas quando eu chego em casa, eu prefiro estudar no computador. Nos fins de semana é no computador, porque aí a tela é maior, você tem mais conforto, né? E quando eu chego um pouco antes do trabalho também, eu abro o computador, às vezes estou fazendo uma comida, porque eu sou dona de casa, e ao mesmo tempo estou escutando também. A gente faz um pouco de tudo, um aproveitamento. E a dica aí que o Sávio deu, e todo mundo deu, a Brida principalmente, é que começa a assimilar com coisas que a gente gosta. Por exemplo, ontem eu fui à igreja, fui assistir uma missa. Eu falei, gente, nunca me toquei de rezar o Pai Nosso e a Ave Maria em inglês. Assim, uma coisa que todo mundo sabe de cor, quem fez catecismo, ou mesmo que não seja um católico praticante, ou que está sempre na igreja. Pois eu saí da missa, cheguei em casa, peguei, vou escutar a Ave Maria em inglês e aprendi a Ave Maria e estou rezando a Ave Maria. Coisas assim, músicas que eu gosto, fico escutando, né, também. Vamos assimilando essas coisas, filmes, como a Brida disse, a gente tira, deixa a legenda em português, escuta, ou se eu revejo aquele episódio de uma série que eu gosto, aí eu tiro tudo, fico só com o áudio, e assim a gente vai assimilando a língua na nossa, como o Du diz, cada língua tem um ritmo, aquele ritmo passa a entrar na gente, a música, né, sei lá, a- o ritmo daquele idioma dentro da nossa cabeça. É isso. Muito bem, gente. Obrigado. É incrível ver como que assim a gente às vezes também tenta colocar tanta estrutura para aprender, né? Ai, tem que ser tantas horas de estudo por dia, mas no final das contas, o segredo está muito mais em você colocar o inglês na sua vida, porque agora você é capaz de fazer isso. E você, agora isso é simplesmente uma coisa normal para você. Você vai continuar ouvindo música, só que agora você também escuta inglês. Você vai continuar vendo filme, só que agora você vai continuar conhecendo pessoa nova, só que agora você pode conhecer gente que não fala só português, né? Então, assim, no final das contas, adotar o inglês na sua vida não é só sobre você tratar ele igual uma disciplina que você vai
nesse horário. Não, claro que isso é bem-vindo nessa fase que você está de aprendizagem, mas muito mais importante do que isso é você entender que você está adotando um estilo de vida que é diferente daquilo que você tinha antes, né? Você não mais vive como uma pessoa monolíngue. Você agora é capaz de fazer mais coisas e aproveitar e entender o mundo de uma perspectiva um pouco diferente. E isso é muito importante reconhecer e correr atrás à medida que você aprende. Não, só para reforçar, assim, para quem não conhece, de fevereiro para cá, a plataforma e as aulas têm uma riqueza de vocabulário, de estrutura de frases que não é brincadeira, não. A gente está falando aqui é como se fosse uma coisa assim, é repetição, não é frase it's on the table, não. São estruturas complexas de vocabulários, é, alternativas de vocabulários também, é, com outras opções, por exemplo, você fala furthermore, um além disso, mas você tem um além disso mais simples, você tem um mais elaborado. Para mim, não fazia ideia, a riqueza que a plataforma tem, as aulas têm, você só percebe à medida que você vai avançando nas lições. Não é? É muito diferente o estudo da Gold Slate. Eu não sei, quem já fez em outras escolas, eu que não fiz nenhuma, não é fácil, não, né? Porque a gente está falando aqui, não, estou fazendo, mas é graças às aulas, gente. Sem as aulas, a gente não estaria conseguindo fazer o que a gente está falando com vocês aqui hoje, não. Muito bom. Obrigado, Blanche.